Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver o Plano de Estudo Tutorado, volume 2 da Secretaria de Educação de Minas Gerais para o 9º ano, referente à semana 3. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, comece a me acompanhar e ajudar o meu espaço a crescer. Professora Eleonora Azevedo. Vamos começar? A semana 3 vem com 3 atividades apenas. A primeira ele fala assim: um poste mede 18 metros de altura e fica ao lado de um prédio comercial de 45 metros de altura. Em um determinado momento, verifica-se que a sombra desse poste mede 15 metros a menos que a sombra desse prédio. Determine a medida do comprimento da sombra desse prédio. Então, vamos fazer um desenho aqui para a gente entender a ideia. Ó, tem um prédio, vou desenhar meu prédio aqui, ó, 45 metros, e um poste que tem 18 metros. Esse prédio ele tem uma sombra que ele não falou para a gente, é o que ele está pedindo, para a gente determinar o tamanho dessa sombra. E esse poste tem uma sombra 15 metros menor, ou seja, vai ser a sombra do prédio menos 15. E ele quer que a gente determine esse valor de x. Eu posso pensar isso aqui, ó, como triângulos. Esses triângulos são semelhantes. O meu desenho aqui não fica perfeitinho, mas o poste e o prédio formam 90 graus com solo. Vai ter um ângulo aqui do sol, que é o que vai determinar a sombra. E aí a gente prova que esses triângulos aqui, ó, são congruentes. Desculpa, são semelhantes. Os ângulos são congruentes, os triângulos são semelhantes. Posso usar, então, a razão de semelhança. Quem que vai ser ela? Ó, 45 está para 18. Ó, 45, 18. Para o outro lado, então, x e x menos 15. É feio falar desse jeito, mas você vai entender, ó. Quem está em pé com quem está em pé, quem está deitado com quem está deitado. Tá? Sempre seguindo a ordem. Observa que o 45 com 18, os dois são divisíveis por 9. Então, simplifica para o seu cálculo ficar menor. 5. 45 dividido por 9 dá 5 e 18 dividido por 9 dá 2. Aqui, então, a gente vai ter x e x menos 15. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó, posso usar a propriedade da proporção, que é multiplicar cruzado. 5 que multiplica x menos 15 é igual a 2 vezes x. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 15, 75. Igual a 2x. Letra para um lado, número para o outro. O x, então, é igual a 25. Ou seja, o que a gente descobriu aqui? Que essa sombra é 25, essa daqui vai ser x menos 15. 25 menos 15, 10. Ele quer a medida do comprimento da sombra do prédio. Ele quer essa medida aqui, o valor de x. Então, essa sombra aqui, ó, vale 25 metros. Então, essa foi a nossa atividade 1. Um pouquinho complicada, mas a gente consegue fazer, tá? A questão 2 é mais uma questão para a gente analisar. Olha o que ele fala. Você sabia que aplicando as relações de proporcionalidade dos ângulos formados entre retas paralelas cortadas por transversais, podemos verificar as relações dos ângulos internos de um triângulo? Vamos verificar juntos? Observe a imagem do triângulo abaixo. Então, ele deu um triângulo aí de vértices A, B e C. Mas ele fala assim, vamos traçar uma reta paralela a um dos lados do triângulo da imagem e representar os ângulos internos do triângulo e os ângulos que se formam com a reta paralela. Então, ele traçou uma reta paralela e representou os ângulos. Então, a gente tem aqui os ângulos internos do triângulo, A, B e C, e os ângulos que formam com a paralela. Ele chamou de R, de E e R, parece. É I, não sei. Então, o que podemos afirmar sobre os ângulos? Pense um pouco antes de responder a atividade. O que ele está querendo falar é aquela ideia assim, ó, eu tenho duas retas paralelas. Imagina a minha reta paralela aqui, que a minha eu não consigo fazer perfeitinho. E se eu pensar que ela está cortada por essa transversal,
Olha o que significa isso. Esse ângulo, vou tentar melhorar minha transversal aqui. Pela propriedade lá das retas paralelas cortadas por transversais. Esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse. É isso que ele está falando pra gente. Ou seja, esses ângulos B e E aqui, ó, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Se eu fizer a mesma coisa, só que agora para o lado de cá, eu vou chegar na mesma ideia, ó. Esse ângulo tem a mesma medida desse aqui de cima que a gente não precisa, que tem a mesma medida desse. Vou deixar aqui só o que me interessa. Olha o que acontece aqui agora. Essa soma aqui, vou fazer esse ângulo preto. O ângulo rosa mais o ângulo preto mais o ângulo azul, eu acho que é um I, vou considerar I, tá? Se não for, a gente considera depois, a gente troca depois. Então, ó, o ângulo A, o ângulo E e o ângulo azul tá formando meia volta, então eles formam 180 graus. Porém, esse ângulo rosa tem a mesma medida desse, então eu posso falar que o B, o A eu vou manter como A, e o azul eu vou chamar de C. Se são as mesmas cores, tem a mesma medida, então a soma vai ser a mesma. O que ele está querendo dizer aqui pra gente? Que em qualquer triângulo, quando eu somar os três ângulos internos dele, a soma vai ser sempre 180. Essa é a demonstração que a soma é sempre 180. O que você precisa lembrar na hora de fazer os exercícios? Que a soma é sempre 180. O que o PET está te provando, que está te mostrando, ele está te provando que sempre vai ser 180. Você pode usar sem medo, é isso que significa. E aí ele colocou as observações, ó. Veja se as suas conclusões se parecem com essa. A reta R é paralela ao segmento BC, ele desenhou dessa maneira. Os lados AB e AC são transversais à reta R e a reta que contém o segmento BC, fizemos isso. O ângulo E é interno com o ângulo formado no vértice B. Foi isso que a gente fez, ó. São ângulos alternos internos. O ângulo I é alterno interno com o ângulo formado no vértice C. Foi isso mesmo que a gente fez. Os ângulos EI e o ângulo formado pelo vértice A são suplementares. É isso mesmo, ó. I e o formado pelo vértice A são suplementares. Suplementar é valer 180 graus. Sendo assim, temos se E é congruente ao ângulo formado no vértice B e se I é congruente ao ângulo formado no vértice C, então os ângulos formados no vértice A, B e C são suplementares. Foi o que nós concluímos. Acabamos de demonstrar uma relação que pode ser utilizada para qualquer triângulo. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo será sempre 180 graus. É para decorar isso aqui. Professor, então o que é para fazer na atividade 2? O que era para escrever na atividade 2? Para escrever nada, é só para entender mesmo a atividade. E aqui na atividade 3 a gente vai ter umas coisas para resolver, ó. O ângulo destacado com a cor laranja na imagem é chamado de ângulo externo do triângulo. Todos os ângulos do triângulo têm seus ângulos externos. Utilizando a propriedade da soma dos ângulos internos e a relação de ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversais, responda as questões. É para a gente usar isso que a gente acabou de ver aqui na atividade 2, que a soma é sempre 180. Então, olha o que ele está falando na letra A. Qual é a soma dos ângulos alfa mais beta mais gama? Ó, alfa, beta e gama. São os três ângulos do triângulo. A gente acabou de ver que a soma dos três ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Só isso. Aqui agora, qual a soma dos ângulos beta mais teta? O beta está aqui, o teta está aqui. Completou meia volta, é um ângulo raso. Então, beta mais teta vale 180 graus, meia volta. Vamos seguindo que tem mais questões. Na letra C ele fala assim, qual a relação do valor de alfa e gama com o valor de teta? Eu vou reescrever aqui só para a gente conseguir responder a letra C.
eu só vou mudar a ordem, ó. Vou colocar alfa mais gama mais beta é igual a 180 graus. Por que eu fiz isso, ó? E vou reescrever esse aqui também, ó. Vou colocar o beta no final. Teta mais beta é igual a 180 graus. Concorda que eu não mudei nada? Aqui, ó, só mudei a ordem. Se eu fizer 2 mais 3 e 3 mais 2, o resultado é o mesmo. Foi isso que eu fiz, mudei a ordem. Mas por que eu fiz isso, ó? Por causa disso aqui. Eu vou chamar aqui, ó, alfa mais gama de uma coisa rosa. Vai ficar assim, mais beta mais 180. Se eu chamar isso aqui de rosa, o que não é rosa ficou igualzinho. O que significa isso? Ó, essa coisa somada com beta dá 180. Essa coisa somada com beta dá 180. Se coisas somadas com beta dá o mesmo resultado, significa que esses dois são iguais. Eu vou colocar exemplo que fica mais fácil. Ó, imagina aqui que o beta vale 100. Se o beta vale 100, vou jogar o 100 para lá, alfa mais gama vai ficar valendo 80. Se o beta vale 100 no primeiro, ele tem que valer 100 no segundo também. Então, vou jogar o 100 para lá, vai ficar que teta é 180 menos 100, que é 80. Ou seja, o valor deles ficou igualzinho. Se os valores são iguais, a gente pode relacionar. Ele fala assim, que relação tem o valor de alfa e gama com teta? Alfa mais gama é igual a teta. Era isso que era para você responder. Olha a letra D, que ele fala. Se o valor de teta for 150 graus, qual será o valor de beta? O teta, ó, 150 graus. Qual que vai ser o valor de beta aqui? O valor de beta, o beta mais o teta vale 150, os dois juntos tem que valer 180. Aqui já vale 150, então vai sobrar 30, ó. 30 mais 150, 180. É isso que ele está pedindo para gente. Se o valor de teta for 150, qual será o valor de beta? Quase um trava-língua ali. O beta, então, vai valer, você pode até responder assim, ó, 180 menos 150, o valor de beta é igual a 30 graus. E aí ele fala assim, sabendo que o valor de gama é 56 graus, qual será o valor de alfa? Então, ele falou assim que agora o gama vale 56. E aí eu só vou te chamar a atenção para uma coisa. Ele deveria ter explicado que era para a gente usar a letra D para resolver a letra E, tá? Não está muito correto isso não, mas para dar a resposta do jeito que ele quer, eu vou considerar. Ele deveria ter explicado. A gente vai considerar que aqui vale 30 e que o teta vale 150. Mas ele devia ter falado que essas respostas estão intercaladas. Quando eu fizer isso, olha o que eu tenho, ó. O alfa mais beta mais gama são os três ângulos de um triângulo. Se são os três ângulos de um triângulo, a soma tem que dar 180 graus. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. O alfa mais beta mais gama é 180 graus. A gente já tinha respondido isso lá na letra A. O alfa, a gente não sabe quanto que é. O beta é 30 e o gama, ele falou assim que era pra gente fazer como 56. Eu não sei se isso é um gama ou se é um delta, tá? Lá parece que é gama, eu desenhei parecido com o beta, então deixa eu corrigir aqui que eu acho que eu tinha feito errado. Um delta, vamos deixar assim, isso não vai fazer diferença na solução não. 180 graus. Quando a gente faz isso, ó, 30 mais 56, 86 igual a 180 graus. O alfa, então, vai ser 180 menos 86. 180 menos 86, 94. Esse vai ser o valor de alfa. Com isso, a gente finalizou essa semana do PET. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva e me acompanhe nas redes sociais. Se você gostou, se você entendeu, curte aí e comenta. Um abraço e até a próxima semana.